Olá pessoal, muito boa tarde para os nossos amigos da Connect TV, mais de 300 cidades que nos assistem pela Connect TV, mais de 100 cidades que nos assistem lá pela Rede TV. Uma boa tarde a todos, estamos começando mais um X a Questão do dia 10 de novembro de 2023. Estou dando boa tarde porque aqui no Brasil, aqui em São Paulo, agora são 13 horas e 47 minutos. Mas eu tenho que dar para o meu amigo Silvio Braunau um bom dia, porque lá nos Estados Unidos ainda é dia, não é isso, Silvio? Como estão as coisas por aí, meu amigo? É verdade, professor Renato, Jefferson, todos os nossos pessoal das mídias sociais e também da Rede TV do Paraná. Aqui a gente está com o horário de inverno, viu, professor? Começou aqui, tem o chamado fallback, ou seja, volta uma hora do horário normal, né, que é o horário de Washington, uma hora antes, e, portanto, agora estamos a 2 horas antes do horário de Brasólias. Mas está tudo bem, professor. Temperatura está friazinha, hoje está um pouquinho mais quente, se a gente puder dizer que 12 graus é um pouquinho mais quente, mas está um pouquinho mais quente, em termos políticos aqui a temperatura está altíssima também, devido aos acontecimentos aí dessa eleição que a gente tem aqui para estados, em muitos estados aqui dos Estados Unidos. Tivemos eleição, a primeira, né, dessas eleições, e com um viés totalmente voltado aí para os acontecimentos do Middle East, ou seja, Oriente Médio, né? Eu estou usando os termos em inglês. Então, obviamente que as repercussões aí da guerra de Israel contra o Hamas lá na faixa de Gaza tem repercutido muito aqui no mundo político dos Estados Unidos, mostrando aí bastante a ineficiência americana por causa do seu governo extremamente frágil, fraco no trato com os desenvolvimentos aí da esfera global em termos de relacionamento. Viu, professor? Assim que a coisa está aqui, tanto é que o nosso presidente, né, o Joe Biden, desapareceu. Simplesmente a gente não consegue ver mais nos noticiários, o homem não aparece mais. Ele sumiu da mídia, né? Ele sumiu da mídia. Renatão, aqui em São Paulo está 32 graus. Aí na sua Sarapuí, como é que está essa coisa aí na sua querida Sarapuí? Aliás, na nossa querida Sarapuí, né? Também está com 32 graus ou aí está friozinho como lá no Silvio com 12? Olá, muito boa tarde, meu amigo, colega professor Pilão, meu amigo e colega Silvio, lá dos Estados Unidos, o Jefferson falando aí da nossa aprazível Barueri, não é isso? Está batendo, viu? O clima aí está batendo, então, com Moema, viu? 32 graus aqui também, na aprazível Sarapuí, nesse belíssimo interior de São Paulo. Só que eu acho que estamos aí com um pequeno fuso horário em relação a Moema, né, professor? Porque aqui no meu computador está dando agora 13 horas e 48 minutos. Parece que é um minutinho a menos, não é isso? Uma boa tarde para todos vocês, para os nossos telespectadores da Connect TV e também da Rede TV Paraná. Estamos aqui mais uma vez, né, para debatermos aí assuntos tão quentes, né, tão polêmicos desse nosso mundo cada vez mais conturbado. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, diretamente de Sarapuí. Esse um minutinho, meu amigo Renato, é o delay que tem para chegar de Sarapuí até a nossa sede em Barueri. Esse que é o fuso horário. Aproveitar também para desejar uma boa noite para os nossos amigos lá da Europa, lá de Portugal, onde o nosso amigo hoje, Eudes, não pôde comparecer conosco, mas também é transmitido para lá. Então, uma boa noite também para os nossos amigos lá de Portugal. Meu amigo Jefferson. Mas o nosso amigo Eudes está no Brasil hoje. É por isso que ele não entrou, porque ele só trabalha à noite. Eu não sei o que é que acontece, porque ele só trabalha à noite, mas, de qualquer forma, o Jefferson deve ter a informação e nós temos muito assunto, não é isso, Jefferson? Vamos começar aí? Boa tarde para você também, Jefferson. Vamos começar, professor. Boa tarde. Não sabe o que acontece com o relógio do Renato? É que no interior é tudo mais sossegado. É verdade. O relógio também vai um pouquinho mais devagarzinho. Mas vamos rápido nós aqui para as nossas pautas de hoje. Passagem de Rafah é fechada novamente.
Brasileiros seguem presos na faixa de Gaza. Medida frustra a saída do grupo que está no território palestino, para o comentário dos colegas. Pois é, Jefferson. Eu antes de passar para o meu amigo Renato e para o meu amigo Silvio Braunar, eu queria fazer umas considerações rápidas. Primeiro, com relação à questão internacional do governo Lula. Para quem já estava conseguindo fazer um tratado de paz no Oriente, não consegue tirar 30 brasileiros da faixa de Gaza. Eu gostaria de lembrar que para sair da faixa de Gaza tem que fazer uma negociação com alguns países. E um desses países, uma dessas nações é Israel. E a gente, infelizmente, tem que lembrar que ontem e hoje se comemora não porque não é de comemorar, mas é marcada a Noite dos Cristais. O que é a Noite dos Cristais? É a noite em que na Alemanha e na Áustria os nazistas invadiram as cidades e quebraram todas as vidraças das sinagogas e das casas e os vidros espalhados pelo chão, daí o nome dado de Noite dos Cristais. Isso ocorreu nos dias 9 e 10 de 11 de 1938. E esse foi considerado o dia do antissemitismo. E por que isso? Para a gente comemorar? Não, para a gente lembrar que isso está errado. E hoje a gente, infelizmente, vê em casas de brasileiros, começa a ver em casas de brasileiros o medo de se intitular judeu, em função da forma como as coisas estão sendo tratadas. Eu não sei se ontem ou antes de ontem, na Câmara Legislativa, teve um ato a favor da Palestina, onde se gritava Estado judeu, Estado assassino, viva a liberdade do povo palestino. Judeu não é assassino e palestino tem que ser livre. Que conversa mais fiada é essa que está acontecendo no Brasil? E isso reflete também nesses caras que estão, os coitados que estão trancados lá em Gaza. Se toca, cara. Vamos ver como é que fica isso. Ninguém quer isso que está acontecendo lá. Quem é que vai querer? Agora, se a gente tiver que dar um nome para quem começou essa brincadeira, que não é uma brincadeira, ao contrário, é uma guerra, se chama Hamas. Foram eles que começaram. Daí para frente a gente sabe que a coisa está tomando uma dimensão muito grande. Mas é isso que eu queria ouvir aí dos meus amigos Renato e do meu amigo Silvio também. Pois não, Jefferson. Uma observação. Além disso que você falou, aquela proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, isso também não influencia? Com certeza, porque na hora que o Brasil fez essa proposta, não assumiu que o Hamas é um grupo terrorista. E não assumiu, não só que é um grupo terrorista, porque pode-se discutir isso, eu não discuto, porque alguém que entra nas casas das pessoas e assassina as pessoas com metralhadora, queima vivo, degola, não é outra coisa que não terrorismo. Mas, enfim, o mundo discute se é ou não, porque nem todos os países consideram o Hamas como sendo um grupo terrorista, mas não se discute que Israel foi invadida e que ela tem direito de se defender. Isso eu acho que não tem que ser discutido. E o que o Brasil fez não foi, na proposta dele, foi não externalizar que sim, Israel tem direito de se defender. A forma de defesa pode ser discutida, o direito não. Mas, enfim, isso é uma opinião minha, não precisa ser a opinião do Silvio e do Renato. Renato, você fala primeiro, depois a gente ouve o Silvio, pode ser? É o senhor que manda. Manda, então vamos. Olha, professor Pilão, eu de início já considero, né, o Hamas um grupo terrorista, super, hiper terrorista. Basta ver aí quais são os países que não consideram o Hamas e nem o Hezbollah terroristas, entendeu? E aí inclui essa esquerda fajuta brasileira, tá entendendo? Fajuta. A própria representações internacionais estão deixando o Brasil numa situação ruim, porque vocês viram agora, antes de eu comentar sobre o assunto dos 33 brasileiros, se eu não me engano, ali na faixa... 34. O Hezbollah no Brasil, contratando brasileiros terroristas. Foi com o auxílio da inteligência de Israel, da inteligência dos Estados Unidos, que a Polícia Federal entrou. Há 2 dias aí prenderam 2 caras, 2 elementos suspeitos, já acusados, estavam com armas. Tem mais 2 brasileiros no Líbano.
E eles têm contato com o Hezbollah. O Hezbollah, como todos sabem, é o maior grupo terrorista do Oriente Médio, financiado, apoiado, desde que foi criado pelo Irã, entendeu? Que é o maior exército ali daquela região, e ele que comanda, que financia o Hezbollah. E o Hezbollah agora no Brasil, gente, depois de atentados e ameaça nos Estados Unidos, em países da Europa e na Argentina, eles agora, e o alvo deles são realmente a Embaixada de Israel e todas as sinagogas e entidades judias. Então, agora, por que isso? Porque o Brasil tem tomado partido claramente a favor dos palestinos e, consequentemente, a favor do Hamas, que é o grupo terrorista que não quer saber de Israel. Não adianta amanhã assinar lá e o Estado palestino, porque eles vão querer destruir Israel. Eles não querem saber de Israel como nação livre, que é, né? Porque Israel, além de ser um país super adiantado, democrático, é um oásis ali naquela região do Oriente Médio. É um oásis. O que tem Israel, não só de tecnologia avançada, mas de plantações, de verde. O que tem Israel não tem 50 metros depois da fronteira. Então você vê que Israel é adiantado, é uma questão histórica realmente, mas os palestinos, de um modo geral, e comandados aí por esses grupos terroristas, eles não querem saber da existência, da coexistência de Israel ali. E o Brasil entrando por um caminho difícil, porque vocês verem agora dois fatos, né? Parece que foi domingo passado, teve uma passeata também na Avenida Paulista a favor da Palestina. E quem estava lá, entre alguns parlamentares, o senhor José Genuíno. Então, parece assim, uma pessoa que tem tendência terrorista, sempre ela vai ter, ela vai defender grupos que fazem essas atrocidades pelo mundo. Agora aí, há poucos dias também, foi anteontem, né, a Embaixada de Israel convidou, e a esquerda está empolvorosa com isso, convidou deputados parlamentares mais da direita, está claro, para apresentar imagens terríveis do abuso, do atentado do Hamas contra Israel. E a esquerda está falando, por que não convidou todo mundo? Ora, eu, no meu ponto de vista, estão querendo agora, tem o Lindenberg, o grande deputado petista, querendo expulsar o embaixador de Israel, porque ele convidou parte dos parlamentares. Mas ele vai convidar para um assunto de interesse da embaixada para esses deputados que estão condenando Israel, porque o Brasil, gente, é só ver entre linhas. Eles condenam Israel. Ao falar que Israel não tem o direito de se defender, eles estão condenando. E essa esquerda, a gente nunca vê eles falarem nada contra os atos terroristas, aquelas coisas absurdas que aconteceram na festa rave e depois no kibbutz, entendeu? Então, o Brasil tem sim, não tomar um partido contra o Estado da Palestina, mas considerar o Hamas terrorista. E outra coisa, só para finalizar, estou estendendo um pouquinho agora nessa primeira, mas, gente, os esquerdistas, que até do mundo inteiro, falam que Israel tinha que ter, né, seu Silvio, uma ação proporcional ao ataque do Hamas. E aí um comentarista muito feliz disse, qual seria essa ação proporcional? É Israel entrar lá, em qualquer comunidade de Hamas, sequestrar, decapitar criança, sequestrar moças e mulheres, estuprá-las e matar? Está entendendo? Isso seria, então, uma ação proporcional que eles querem? Israel não tem feito isso. Israel, antes de entrar, principalmente lá, cercar a cidade de Gaza, não toda a faixa, eles pediram, saem do norte para o sul. Eles cansaram, saem, tira as pessoas do tal hospital, onde os terroristas estão no subterrâneo do hospital. Eles têm que atacar. Infelizmente, vão civil, né? Vão civis, porque é uma guerra. Desculpa aí o alongamento da minha fala. Não, tá certo, é porque a hora que a gente tem a oportunidade de falar, a gente quer desabafar, porque a coisa está muito feia, né? Eu só queria ressaltar uma das últimas falas do Renato, que o povo palestino, na minha opinião, eles não têm nada a ver com isso. O povo palestino, na sua grande maioria, é pacífico e quer ter o seu país e quer viver. Eu acho que o Hamas é uma coisa, o povo palestino é outra coisa, como o próprio Renato ressaltou, né? Mas a gente tem que ressaltar isso porque o que foi feito na Assembleia, pessoal,
vocês que nos assistem, a gente tem que lembrar sempre que isso é uma tomada de posição num lugar oficial. É uma tomada de posição num lugar oficial. E isso é uma decisão muito triste, porque as pessoas que são a esse favor e que, como disse o Renato aí, o pessoal do Hezbollah que já foram devidamente recrutados aqui no Brasil e também lá na Palestina, que foram recrutados para fazer ações terroristas aqui no nosso país, não é em outro lugar, é aqui no nosso país, se sentem autorizados, porque vê que tem apoio. Isso não é uma coisa que pode ser feita, não é assim a coisa. Acho que a única coisa que nós não precisamos no Brasil é ter uma guerra. A única coisa que nós não precisamos é ter terrorismo. Já tem coisa ruim demais. Não é isso, Silvio? Não tem coisa ruim demais? Já não precisa mais dessas outras tranqueiras, não. Segundinho só, professor. Historicamente, o Brasil sempre conviveu com as sinagogas e as mesquitas, não é isso? Claro, tem uma do lado da outra, se bobear. Em São Paulo tem uma do lado da outra. Que é isso? O embaixador de Israel procurou o Jair Bolsonaro, justamente com uma maneira para pressionar o governo e essa postura meio pró-Palestina, né? É triste, eu acho que, mas enfim, eu acho que é uma atitude que é uma posição que nós desnecessariamente estamos abrindo a guarda. Ou eu estou errado, Silvio? Não está errado não, professor. Só no primeiro aspecto da pauta aí, sobre os 34 brasileiros. Na realidade, são 24 brasileiros, né? E 10 são palestinos. Isso é uma impressão minha. É a primeira coisa onde a banda está pegando, né? Porque para esses palestinos adentrarem ao Brasil, eles precisam de uma autorização brasileira. Eu não sei se é exílio, alguma coisa. Como a gente não sabe, professor, parece-me, né, que a primeira coisa é um tipo de castigo que o Brasil está sofrendo, né, por parte das nações mais poderosas que estão negociando, lá, Kuwait, Estados Unidos, Israel, né, e o próprio Egito, com respeito a essa participação muito, mas muito, para dizer assim, no menor aspecto, decepcionante da comitiva brasileira dos direitos humanos lá na ONU. E também o apelido que essa comissão recebeu por parte aí, a gente consegue enxergar isso em vários jornais, inclusive pelos jornais europeus e aqui nos Estados Unidos, sobre a nomenclatura de anão diplomático, a diplomacia brasileira, que já foi muito pujante. Aliás, inclusive, a aceitação do Estado de Israel na ONU foi pelo Péricles, esqueci o nome agora, do líder que era na ONU naquele momento, foi o primeiro a assinar a aceitação do Estado de Israel como Estado de Israel, para a gente chegar nessa situação em que estamos totalmente politizados para o lado mais à esquerda, contra estados de direitos, liberdades e democracias, que é o que o Brasil tem passado nesse último momento. Segundo aspecto é sobre o sequestro do povo palestino pelo Hamas, né? A gente sabe que a gente tem um paralelo ou alguma coisa fazendo uma analogia no Brasil sobre o sequestro do governo atual, desgoverno, né, com a população brasileira, sobre todas as pautas em que estamos caminhando em termos de economia, em termos de política. Eu não estou vivendo no Brasil, mas a gente tem o conhecimento não só pelos noticiários não oficiais, né, porque os oficiais são o do consórcio e ele realmente não repercute exatamente quais os fundamentos dessa política ou não política governamental, né, onde o Brasil realmente está bem em ladeira abaixo. E o terceiro aspecto é sobre essa cultura por parte da esquerda em tudo que for né, para poder desvalorizar o ianquismo, que é assim que eles chamam a liderança americana, que, por sinal, está muito fraca na representatividade, por isso, quando o gato sai, né, os ratos fazem a festa, que é o que está acontecendo. Né, o nosso comandante em chefe aqui dos Estados Unidos, ele não tem tido uma boa apresentação internacional.
aí devido a vários fatores, mas o principal dele é sobre a sua senilidade, ou seja, ele realmente não está juntando Lé com Cré, nem mais nesse exato momento. Então, a política externa americana, que sempre foi aquela de ou apaziguação, pelo menos de equilíbrio com essas vertentes mais brigadora, mais terroristas, né, do mundo do Oriente Médio, né, está agora desproporcional. Então, o que está acontecendo é que essas potências, como a do Irã, tem realmente conseguido fazer com que a sociedade judaico-cristã, ou seja, o Ocidente, entre em um congestionamento, numa ebulição generalizada por causa dessa agenda globalista que tem se perpetuado. E esse momento, a guerra, desculpe estender, mas é só para finalizar, para poder concluir, é nesse momento que a gente mais observa é que existia um antissemitismo adormecido, né? E com essa agenda de lacração, aqui nos Estados Unidos eles chamam de woke agenda, né? Que é a da lacração, desvirtuando, né? E distorcendo todos os direitos, né, ocidentais que a gente adquiriu através dos tempos, que é a moral, né, o justo direito, né, o Estado de Direito, né, e a liberdade, né, estão sendo usados para poder mitigar toda a cultura, todo o ensinamento, todo o aprendizado do conservadorismo, do moderadismo aqui no mundo ocidental. Então, eles estão conseguindo implementar essa agenda através das próprias pessoas do mundo ocidental. Enquanto isso, lá no Oriente Médio, estou falando aí de Arábia Saudita, de Emirados Árabes, não existe nenhum protesto. Muito bem, nossa produção colocou aqui o professor Oswaldo Aranha, né? Ele que estava no comando da ONU na aceitação lá em 1948 do Estado de Israel, né? Olha, era 3 anos após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, desde então, o que vem acontecendo? Aquele antissemitismo devido à Segunda Grande Guerra, que muitos daqueles que nos assistem não fazem a menor ideia do que ocorreu, o que é o Holocausto. Então, eles estão apagando e trocando a história. E o professor, no início aqui dessa edição do X da Questão, lembrou muito bem sobre os cristais, aonde a comunidade judaica, a população judia, nesse momento não faz, mas se tem 1 minuto de sirenes ligadas em detrimento desse acontecimento, para elucidar ao tributo a essa data tão horrível que foi. Então, no que a gente vê agora é que a posição brasileira, né, ela repercutiu muito mal e aqueles brasileiros, os 24, os outros 10, não se tem a garantia de que sejam cidadãos palestinos normais, né? O que eu entendo que a inteligência israelense, a egípcia e a americana tem enxergado, que é uma forma desses terroristas serem exportados, tirados daquele local, você entendeu, para outros locais, como antes já aconteceu. Nós tivemos, só para lembrar, e rapidinho, na época do 11 de setembro, aqui dos Estados Unidos, os ataques, a gente teve um ataque na Argentina e toda essa população terrorista vivia ali nas 3 fronteiras, ali no Paraguai, Argentina e Brasil. Eles estavam todos ali, teve o ataque à sinagoga, a sinagoga ao prédio judeu na Argentina, onde muitas pessoas morreram, foi um ataque à bomba, foi um ataque terrorista, né? Também tínhamos essas células terroristas já implementadas no Brasil. Esse último acontecimento do Hezbollah, o Renato observou muito bem, foi a parte da inteligência que passou essas informações para a Polícia Federal e, obviamente, que aí eles conseguiram apreender essas duas. Mas sabe-se que tem mais integrantes também já infiltrados dentro do território nacional que estão sendo procurados, que são brasileiros mesmo, né, são participantes dessas células. Então, só para finalizar, o que eu vejo é o seguinte: os brasileiros, os 24 brasileiros, porque os 10 palestinos eu não faço a menor ideia se são pessoas de bem ou se são participantes de células terroristas, esses brasileiros estão sendo castigados
por causa da atitude ou desgovernamental brasileira com respeito a esse ataque, a esse massacre. Eu mandei imagens para o nosso grupo aí do WhatsApp, né, dos acontecidos, não dá para se ver, eu tenho muitas imagens, eu não consegui assistir nem a metade, porque é de embrulhar o estômago, é de vomitar a todos aqueles acontecimentos onde esses terroristas entraram na sua casa, vamos colocar desse jeito, a pessoa entra na sua casa, ele degola o seu pai, ele degola o seu filhinho, o seu neném, ele atira na sua criança, estupra a mulher e depois a queima viva. É assim, absurdo, é nojento. E aí você ainda tem uma parcela de dúvida sobre a proporcionalidade de Israel contra o Hamas. Pelo amor de Deus. É realmente pedir demais, né? Pedir demais. Realmente degradante, é decepcionante. Para não usar outras palavras, assim, eu fico muito passado com a agressividade com que foi esse tipo de coisa, com que é esse tipo de coisa. O líder palestino, recentemente, eu acho que 2 dias atrás, ele foi interpelado pelo repórter, porque ele estava falando sobre a proporcionalidade, porque o Estado de Israel está massacrando a população palestina. E aí o repórter retruca com ele e fala assim, mas o senhor está falando sobre a reciprocidade, sobre parar a guerra, sobre dar um stop na guerra, mas o senhor não fala em nenhum momento sobre o direito do Estado judeu. E o senhor continua falando que vai continuar atacando os judeus até que eles sejam exterminados. Como é que o senhor pode pedir esse tipo de coisa para o Estado de Israel? E aí ele fica em silêncio. Sabe, esse tipo de coisa, não há argumentação. Essas pessoas são doentes, elas não têm outro pensamento a não ser no extermínio do povo judeu ou do Estado de Israel, ou os dois juntos. Realmente é uma coisa muito triste. Só uma última observação para a gente poder mudar de pauta, o Jefferson. Eu acho que não era hora de lacrar. O nosso povo é um povo pacífico. E eu acho que essa questão ser levada para a esquerda contra a direita é uma coisa muito triste. Nós estamos falando de 1.500 pessoas que foram sumariamente executadas dentro de suas casas em Israel. E nós estamos falando de provavelmente, ninguém sabe o número exato, mas provavelmente de perto ou mais de 10 mil pessoas na faixa de Gaza que foram mortos também pelas ações de Israel. Ou seja, isso não é coisa para levar para a esquerda e direita. Isso é o seguinte, tem que deixar que a coisa termine da melhor forma possível, e ao que parece, os maiores pontos do Hamas já foram dominados, e isso deve diminuir essa tensão toda lá na região. O que não vai ser muito fácil, né? Principalmente com o Hezbollah tentando entrar e etc., começa a ser mais difícil ainda. Só 30 segundos, Silvio, porque nós já estamos muito tempo nessa pauta aqui, nós temos mais 3 temas. Não, sobre a pausa de guerra, né, de 4 horas, que o próprio Estado de Israel, depois que ele fez a invasão pelo chão, né, que ele conseguiu fazer a limpeza, agora ele faz o corredor, ele para por 4 horas o bombardeio, e aí você já tem imagens dos próprios palestinos, do próprio povo na faixa de Gaza, agradecendo, porque o Hamas, ele não deixa essas pessoas fazerem o corredor, e eles atiram nos próprios palestinos para intimidá-los. Agora, com essa invasão, com essa posse dessa parte do território do norte, eles já conseguem abrir o corredor humanitário para receber, para poder atender aí em todos os sentidos, médico, alimenta, afinal de contas, muitas doenças já estão acontecendo por causa da água contaminada e essas coisas todas. Então, para poder ajudar. É um flagelo do povo palestino por causa do próprio Hamas. Isso, exatamente, não tem dúvida não. Mas vamos em frente, Jefferson. Vamos em frente, professor. Quase uma semana depois do apagão em São Paulo, Enel afirma que restabeleceu energia para 100% dos imóveis. O Ministério Público abriu inquérito para investigar irregularidades nos serviços da concessionária. Voltou a luz aí, professor?
Eu fico em dúvida se o que eles fizeram se essa manchete significa vamos aplaudir, como diria o Raul Gil, né? Vamos aplaudir. Será que eles querem aplauso porque eles repuseram a iluminação, porque eles fizeram com que a energia voltasse, né? É um absurdo ter ficado. Tem gente que ficou uma semana sem energia elétrica. Isso é um absurdo. Só uma observação que a gente viu muito aí, tentativa de voltar, acaba com a privatização, não sei o quê. Eu, como um liberal, eu acho que isso também é um absurdo tão grande quanto a Enel não ter feito a parte dela. A Enel não fez a parte dela? Não. Pau neles! Vai lá e multa e tira parte e leiloa para outro, enfim. Agora, voltar a ser estatal, eu acho que é a última das soluções. Mas, enfim, como o Silvio terminou o último falando, eu vou voltar a começar com o meu amigo Renato. Vamos lá, Renato? Vamos lá, professor Pilão, Silvio, Jefferson. Agora falando da grande, né? Só que não, Enel. Enel é de um grupo italiano, mas como comentamos em nossos grupos, acho que eu com o Silvio, eu acredito que deve até capital aí chinês, capital de outras grandes, porque a China, ela não gosta muito de aparecer, né? Mas ela vai acampando, ela vai comprando. E a gente nunca viu uma grande empresa italiana nesse ramo atuar. E está atuando muito mal no Brasil. E, se eu não me engano, a Enel entrou primeiramente no Brasil por Goiás. E o povo lá sofreu tanto que o governo de lá já rescindiu o contrato com a Enel. E só tem reclamação. Ela é campeã de reclamação em São Paulo, por exemplo, no Procon. Eu fiz até uma matéria, eu pus o subtítulo Volta Eletropaulo, mas olha só, a Eletropaulo também já não era mais estatal. A Eletropaulo, como uma companhia do estado de São Paulo, ela já havia muitos anos, há uns 30 anos, quase 30, ela sendo fatiada, e já com capital estrangeiro, que tinha a Eletropaulo de São Paulo, Grande São Paulo, entendeu? Então, ela já tinha capital estrangeiro, ela não era uma empresa totalmente estatal, a Eletropaulo. E quando eu fiz aquela comparação, eu quis falar da eficiência, porque para mim o que vale é a eficiência. É uma empresa privada que presta um trabalho público essencial, que é a distribuição de energia elétrica. E minha bisavó já dizia que quem não tem competência não se estabelece. E, para mim, a eficiência está tanto na administração pública, quando a gente não tem governos ladrões e corruptos, e eficiência, claro, na iniciativa privada, como eu defendo. Estado mínimo e não Estado paternalista, que fazem verdadeiros currais eleitorais eletrônicos, como o PT fez no Brasil, porque, para mim, Bolsa Família e outras bolsas por aí são currais eleitorais. Alguém pode perguntar, mas os governos da direita não mantêm o Bolsa Família? Claro, não tem, porque você não pode mudar uma coisa mal feita da noite para o dia. Eu lembro que no governo da Dilma, quando soltou um boato aí que ia acabar a Bolsa Família, quase invadiram as agências das caixas econômicas. Por quê? Até porque são 20 milhões de famílias. Acho que um pouco mais, 20 milhões de famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Se você joga aí com 2, 3 dependentes, vai dar 70 milhões de pessoas dependentes do Bolsa Família. É aquele negócio que tira o rapaz que cuida de um sítio no interior, porque para ele é melhor ter uma mulher na cidade, quanto mais filhos, mais recebem, e isso é o tipo de governo das esquerdas socialistas, que nada mais são do que governos mentirosos, que enganam o povão. Voltando a Eletropaulo, a Enel, é o seguinte, aí tem culpa, gente, dos 3 agentes, sabe? Da empresa privada que presta um péssimo serviço. Eu até comentei na minha matéria, o seguinte, para mim, e está provado isso aí, o único serviço por excelência, entre aspas, da Enel, é o serviço de corte de energia. Já são, acho que a empresa terceirizada que corta, os caras chegam na casa da pessoa, não adianta falar, eu estou com o meu comprovante em tal lugar, está na empresa, tem que apresentar imediatamente, eles vão com aquele cabo de negócio e cortam. Não adianta a pessoa chorando ali, porque isso eu já vi, tá? Estou falando de coisa que eu já participei, que eu já vi. Não adianta a dona de casa chorando, tem a minha mãe aqui que precisa da energia para manter o oxigênio. Meu marido está em tal lugar, vai trazer o comprovante, se ela não pode apresentar agora, eles cortam. E depois para religar, 2, 3 dias. Então, o único trabalho por excelência dessa empresa é o corte. Mas é culpa só dela? Não. É culpa dos agentes públicos. Está entendendo?
É culpa dos agentes públicos. Eu saí aí, houve alguma coisa, Não, Jefferson? não, continua. Não, Então tá bom. Houve um pepino aqui no meu computador. Mas é o seguinte, porque é o seguinte, em 2018, quando o 9 deles foi preso, lá em São Bernardo, eu estava em Buenos Aires, fiz aquela travessia maravilhosa de Buenos Aires até Montevidéu, e pôde verificar uma diferença para o Brasil, que eu gostaria que a gente tivesse aqui, são árvores pequenas, árvores apropriadas para regiões urbanas. E aqui no Brasil, eu tenho uma árvore de 30, 40 metros, que são árvores doentes. Então, as prefeituras não cuidam. A Eletropaulo, para poder fazer a prefeitura para fazer uma poda, depende da Eletropaulo. A Eletropaulo, para religar uma luz, depende da prefeitura. Então, é a verdadeira bagunça e que todos são culpados. Não, estou falando que Eletropaulo já foi, Enel, sei lá o que é. Enel. Vamos lá, então, já que você começou a falar, continua, Silvio, vamos lá. Não, o Renato tem razão. Na realidade, é uma relação simbiótica entre Estado e a fornecedora. Né? Ela tem culpa? Obviamente que ela tem, mas é sobre o planejamento tem que ser do governo, né? No caso, é o Estado de São Paulo, né? E, apesar que a gente tem aí uma pessoa que está sendo vista muito bem positiva no comando do Estado de São Paulo, que é o Tarcísio, mas a relação aí tem que ser do Estado sobre as prevenções, né? Obviamente que os órgãos públicos eles têm que observar em termos de tempo, o que pode acontecer, já fazer aí o seu resguardo para os acontecimentos mais graves, como foi o que aconteceu nesse último, né? Com o apagão da Enel. Eu me lembro do apagão do Fernando Henrique Cardoso, né? Você lembra lá no apagão do Fernando... Mas, são situações... Só gostaria de lembrar que no apagão do Fernando Henrique Cardoso, quem era o responsável pela energia era a Eletropaulo. Tinha acabado de ser negociadas as ações com a Enel. Então, esse negócio de falar que é porque é empresa privada, porque mandou embora 36%, mandou mesmo, porque era um estatal. Então, você tinha mais de 1/3 de funcionário do que precisava. Vai ficar sustentando aquilo? Empresa privada não faz isso mesmo. E teve esse problema por causa de falta de gente? Não teve. É porque ninguém no mundo... esperava que uma cidade do tamanho de São Paulo tivesse a quantidade de cabos de eletricidade, de postes de transformador e etc. Foi derrubado, Quem podia esperar isso? Cabos aéreos no meio das árvores. Cabos aéreos no meio das árvores. Então, na verdade, teria que ter, que também não é culpa... Desculpa, Silvia, que eu já entrei, então deixa eu só fechar esse comentário e você já volta. Que também não é culpa da gestão atual, nem mesmo do prefeito que está saindo, porque isso não é uma coisa que se faz em 4 anos. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você querer que não vamos privatizar a Sabesp. Não, por quê? Porque é estatal. Aí quem não tem água encanada e quem não tem esgoto, o que você faz com esse povo? É a mesma coisa, são os fios. Lá, a fiação tem que ser enterrada. E isso não faz em um mandato. Tem que começar a ter uma grande ação estratégica para que isso ocorra. E aí sim o Estado tem que entrar no meio desse treco aí da Enel e falar assim, meu filho, você vai aterrar? Não, então tá bom, então eu vou começar a entrar no teu esteio aí, vou dar um jeito de colocar mais gente aí, vou privatizar mais outro pedaço e vou pôr gente para fazer. E vou começar a tirar coisa para você. Mas não dá para a gente culpar o fato de ser uma companhia privada. Eu sei que como eu sou muito mais liberal do que de Estado grande, né, do que de esquerda, é claro que eu tenho uma visão desse tipo. Mas é inconcebível ficar uma semana sem eletricidade, sim. Isso não tem dúvida. Desculpa, Silvio. Não, só para concluir, então, é a participação dos dois sobre a prevenção, né, sobre a preparação para catástrofes intempéries, como essa que ocorreu das grandes chuvas. A gente tem, uma vez por outra, enchentes em São Paulo também. Então, aquelas coisas. Então, é a preparação. Não há uma preparação. O Brasil, ou o brasileiro, eu tenho visto, eu vejo isso aqui nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, moro na região Nordeste, que é uma região que na época de inverno a coisa realmente fica bastante complicada, com grandes nevascas, mas eles só vieram aprender
a se prevenir dessas nevascas, catástrofes de tempo, depois de 1978, foi o último grande congelamento que teve aqui, com montanhas de neve encobrindo ônibus, só para o senhor ter uma ideia do como foi. Aí, a partir daí, eles aprenderam a fazer a prevenção, que é o que não acontece em São Paulo, tanto é que aqui agora está entrando o outono, a Companhia de Energia e a Companhia de Gás, elas nos mandam folhetos dizendo sobre prevenção, sobre como, quando acontecer alguma coisa, o que fazer, a quem procurar. O próprio governo também nos envia mensagens eletrônicas sobre quando vai ter tempestade, o que fazer, ou como se proteger e tudo mais. E quando isso acontece, eles passam a trabalhar imediatamente com uma coisa chamada Guarda Nacional. Aí no Brasil não tem. Né, que seria os departamentos de emergência, né? Eles são autorizados a fazer o que for necessário para desbloquear o caminho, para poder se restabelecer a energia elétrica, para se restabelecer o gás, porque o gás é um item muito importante, essencial para aquecimento e para alimentação. Então, aí em São Paulo, ou no Brasil no geral, precisa se pegar as características locais e fazer uma prevenção para quando precisar da emergência, para que o efeito dessa emergência seja o mais breve ou mais curto possível, né, ou no que afeta a população. Então, acho que tudo aí vai de planejamento, mas como o professor acabou de mencionar, isso não dá para fazer do dia para a noite. Você pega todos os aspectos negativos e usa como lição para que no futuro isso não volte a acontecer. É bem por aí mesmo. Jefferson, vamos seguindo? Vamos lá, professor. IPCA sobe 0,24% em outubro, com nova alta de preços das passagens aéreas. A passagem aérea. Foi uma inflação acumulada de 4,82% na janela de 12 meses. Ô, professor, o homem disse que o pobre ia voar. Na campanha lá, ele falou que o pobre ia voar. Ia voltar a voar para Miami. Para Miami, O pobre está voando, está indo pelos ares. É verdade. Veja, é o seguinte, né? Falando do pobre voar, é um barato, porque se você entrar na internet, ô Silvio, que você comentou, você acha passagem aérea, dependendo para onde, você acha passagem aérea por menos de R$200, né? E aí eles pegam as passagens aéreas que estão sobrando nas companhias aéreas, pagam mais para a companhia aérea, compram mais caro para poder repassar a R$200 para o povo brasileiro, que é um jeito de transferência de renda para os mais pobres. Os mais pobres vão receber renda via passagem aérea, né? Não é para transferir renda para a companhia aérea, não, é para pobre isso. Mas, de qualquer maneira, o nosso assunto aqui, que é a inflação, com essa inflação de agora, 4,82, né? Que foi num ano, é bastante razoável, não é ruim, não, tá bom. Para quem teve uma inflação de menos de um ano atrás, estava com 12%, 13% de inflação, cair para 4,82, uma herança bendita vinda do nosso velho e ruim Bolsonaro, segundo a esquerda, né? Como é que eles chamavam ele? Era Bozo. Genocida. O Bozo, isso, o genocida Bozo. Né? Olha aí a inflação, que coisa boa, né? Mas o grande drama é o seguinte: os juros, por exemplo, eles estão altos, né? E poderiam estar mais baixos com esse tipo de inflação? Poderiam sim. Daria para estar. Mas como é que você consegue fazer um juro mais baixo se veio o seu presidente da República e diz: é o seguinte, a gente tinha combinado que não ia ter estouro da meta o ano que vem. E vai ter, viu? Como é que você quer que eu... Sabe? Aí você vira pro cara e fala: você me empresta dinheiro? Eu falo: empresta, você vai pagar? Vou. Mas você também falou que a meta não ia estourar, né? Eu posso confiar no que você fala? E empréstimo é confiança. E a confiança é medida pelos juros, né? Então, embora a gente esteja aí com uma taxa de inflação bastante comedida, voltou a ter inflação por causa de passagem aérea, por serviços e etc. Mas, embora ela esteja relativamente comedida, não é um mau número, não, acho que é um número bastante razoável, a gente não consegue fazer cair por causa das ações do governo. Não dá segurança para que a taxa de juros diminua.
Só lembrando o que eu falei a respeito do Lula, se nós pegarmos aqueles que não têm o hábito de acompanhar, e não é uma coisa comum, muito pouca gente acompanha, no mês de agosto de 2023, nós tínhamos 20 bilhões de reais do exterior aportado na Bolsa. 20 bilhões de reais do exterior estava na Bolsa de Valores de São Paulo, no Ibovespa. Fechamos o mês de outubro com 6, por causa das falas do Lula. Ou seja, 14 bilhões de reais foram mandados embora do Brasil ou passaram para outros tipos de negócios, né? E aí a Bolsa despenca, e o juros sobe, e ninguém sabe por quê. Ou seja, tem que ter um pouco mais de cuidado com a economia. E a economia, infelizmente, é diretamente atrelada à política, né? Então, só uma observação, em novembro está voltando, tá? Já voltaram perto de 3 bilhões. Por que já voltou? Porque começou a aprovar essa fatídica reforma tributária. Então, como começou a aprovar a reforma tributária, começa a voltar o dinheiro. Mas, enfim, meu amigo Silvio Braunach, o que você pode nos falar a respeito disso aí? Deixa eu te contar uma coisa aí. Diz que tem uma pesquisa que está mostrando que o americano está se habituando à inflação, o que é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Diz que está se habituando e estão começando a agir, as empresas e os negócios estão começando a agir como se agia no Brasil com a hiperinflação. Simplesmente começaram a indexar. Eu não sei se é verdade. Não, é verdade. O médio americano, como o médio brasileiro, ele não tem essa percepção, porque não é rápido, né? Não é uma coisa que acontece rápido. Não é. Ela vai acontecendo. Na hora que ele vê, ele já está acostumado, professor. É o tal do grosso aí que o homem fala, já meio grosso. Jaca, né? Então, a jaca lá agora. Exato. A jaca não é jabuticaba, né? Eu acho que é isso. Né? Então ele estava explicando aí para o público dele, para quem votou nele, que há uma diferença grande entre abóbora e picanha. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A jaca é o grosso que vai vir ainda. Exato, é a jaca. Não, eu só aproveitei, entendeu? Porque não é minha, é dele, né? É dele que fala essas coisas. Não sou eu que estou inventando, né? Ô, carecão, não tem nada a ver com isso. Hein? O cara que falou. Você entendeu? Então, é a mesma coisa. A população ela não percebe, mas ela vai se acostumando com esse tipo de coisa. Tanto é que a última vez que eu falei sobre o preço da gasolina aqui, a inflação aqui eu acho que está na casa dos 5, né? 5 é alguma coisa também, né? Não baixou, né? Ela não consegue baixar. E a gasolina, por exemplo, ela não consegue baixar. Ela chegou a 3,90, agora ela está 3,35, aí ela volta a 3,40. Eu estou falando isso em dólar para o galão. A gasolina, no governo anterior, e eu sempre volto, no Brasil é a mesma coisa, né? No governo anterior, né? Ela não passava de 2,50 dólares, né, o galão. Né? E agora aqui o americano vai assim, olha, tá 3,35, não, vamos correr naquele posto lá, porque o preço tá muito bom. Tá bom. O preço tá bom. Tá bom, 3,50. Para com isso, não tá bom não, filho. Não tá bom. A picanha também aqui tá lá pela, né, no preço das alturas. Então, a referência que a gente tem é que o Brasil está conseguindo exportar até isso aqui para os americanos. Essa agenda esquerdista, ela é global mesmo, viu, professor? Não tem como. É global. Aí eu perdi até o fio da meada, né, a respeito disso, sobre o IPCA, o índice de preço ao consumidor aí no Brasil. Ele tem um outro nome aqui que eu não me lembro aqui nos Estados Unidos, mas é a mesma coisa, ele está inflacionado. Em termos de valores reais, a proporção é de 20% a 30% em todos os itens variáveis. Quer dizer, tem uns posts que a gente vê de alguns meninos, tem uns meninos bons na internet, eles são ótimos, fazendo um comparativo de 3 meses atrás para 3 meses depois, de preço de coisas simples, como pacote de bolacha, um iogurte, essas coisas, sabe? Então, ele vê a comparação, custava 3 dólares, agora está 5, custava 4,90, agora está 7,80. Fala assim, olha, como isso em 3 meses é o mesmo produto? E, olha,
É o que o senhor está falando, professor. Aqui, como é que fala? Esse vício, né, de inflação indexada está começando a adentrar aqui na mente do americano mediano, professor. É bom ir começando a conversar com os amigos e explicar o que isso significa e onde chega, viu? Meu amigo Renato, diga lá, como é que você vê essa coisa? Professor Pilão, eu vou ficar nesse caso da inflação com o relator, que é o senhor, entendeu? Me manja tudo de números, e números não é um meu forte, apesar de que eu sou vítima também da inflação, mas o Silvio falaram muito bem sobre a inflação, os motivos da inflação, e eu só temo que, para mim, a guerra do Oriente Médio, lá de Israel, ainda não refletiu em termos muito economicamente forte nos outros países. Isso vai refletir ainda, porque o contexto mundial é que diz muito, né, a respeito da inflação e da economia interna de todos os países. Sim, principalmente petróleo, né? Principalmente petróleo, né? Exatamente. Como eu vou usar? Porque o tempo e nada. Eu só quero retornar ao tema anterior, antes, só para admirar o seguinte: a capacidade dos americanos trabalharem com prevenção, com planejamento. Em um outro momento eu digo por que isso aí, um exemplo simples, e também a respeito ainda da ANEEL de prevenção e das prefeituras. Não dá mais, eu não engulo mais esse negócio. Todo ano teve enchente, teve desastre, porque choveu muito. Se todo ano chove muito, meu amigo, tem que fazer alguma coisa. Das encostas, limpe os rios na época do calor, na época sem chuva, tá entendendo? Não do calor. Sem chuva. Isso é trabalhar com planejamento e não depois de falar choveu muito. Sabe por quê? Porque uma pessoa mais simples da periferia, ele não viaja para um lugar que daqui a 15 dias ou um ano está chovendo lá. Ele vê na prevenção da meteorologia, com toda a tecnologia hoje, de quando vai chover, se naquele lugar para onde eu vou, vai chover muito daqui a um ano. Então, prefeitos, governadores, governo federal, empresas privadas que não trabalham com a prevenção, dá nisso. E as árvores grandes que tem aqui, ao lado da minha casa, inclusive, na Vila São Francisco... Tem bastante, hein? Cai todo ventania, cai uma árvore, sabe por quê? Porque não cuida da árvore. Tem uma árvore própria para a região urbana, que ela não vai cair em cima de um carro, nem vai matar as pessoas. Ô, Renato, deixa eu só te falar, mas muitas vezes aqui não tem, a gente tem muitas florestas aqui, elas caem, é por causa de vento forte e tudo mais, cai sobre fios em lugar mais afastado, que não é nas cidades, onde tem alteração. Eu estou falando dessas árvores. Não, sim. O que eu falo é o seguinte, acontece do mesmo jeito, entendeu? Não há existe, obviamente, aquelas que adoecem por causa da poluição, as intempéries da grande cidade, né, professor e Renato? Isso existe sim. Mas o principal é que o Renato, o professor, a nossa audiência que é mais jovem, que a mais jovem na nossa audiência não vai entender, mas até 1980, mais ou menos, a poda municipal era obrigatória. Você via lá os caminhões lá da prefeitura fazendo as podas, cuidando das árvores, cortando aquelas. Era obrigatório. E você mesmo tinha que fazer ou alertar as autoridades. Muito bem. Nós estamos recebendo mensagem aqui. E não, só lembrar da história da formiga e da cigarra, tá? Sobre esse negócio aí das atitudes. Fala. Né? Formiga e da cigarra. Né? A preparação, a prevenção, o que a formiguinha fazia enquanto a cigarra estava lá com a violinha. Não é isso? É isso aí. Na verdade, o que está faltando é rapidez de resposta, né, Exato. Renato? Se a gente tivesse maior rapidez de resposta, a coisa ficaria mais simples. Renato, você ainda pode fazer uma reclamação na Eletropaulo, tá bom? É verdade. Se você conseguir entrar, você pode reclamar também, viu? O problema é conseguir entrar e conseguir falar. Mas, enfim, nós tínhamos mais um outro tema. Eu acho que não dá tempo, né, Jefferson? Dá tempo do outro tema ou não? Vamos para as considerações finais. Então vamos para nossas considerações finais. Eu só queria fazer uma observação a respeito do quarto tema. O quarto tema era um tema importante, que é a reforma tributária, né? Vamos ver se a gente fala dela na semana que vem, mesmo porque ela foi aprovada no Senado de afogadilho, uma reforma tributária que foi mudada mais de 300 pontos, né? Nós tivemos 800 emendas sugeridas e aí voltou de novo para a Câmara. E ela já era ruim, ela ficou pior. Nós temos hoje a perspectiva de passarmos a ter o IVA, assim como muitos países do mundo. Só que o maior IVA do mundo.
Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Por quê? Porque começaram a ter tantas tipos de negócios que ficam fora do IVA que acaba subindo e não para mais. Mas vamos falar disso na semana que vem, ô Jefferson. Pauta isso para a gente poder ver como é que tá. E só para as considerações finais, meu amigo Renato. Muito boa tarde aí. Foi muito feliz, né, de ter participado aqui mais uma vez do X da Questão, falando aí para o Brasil inteiro, não é isso? Pelos nossos telespectadores da ConectV, da Rede TV Paraná. E na próxima semana estaremos a postos, né? Ou de Sarapuí, de São Paulo, ou quem sabe do Rio de Janeiro, onde eu vou visitar meu filho. Comentar esses assuntos aí. Um abraço e até a próxima. Silvio Braunar. Muito obrigado, professor. É uma pena, porque eu realmente queria sobre... o professor é professor por causa disso, para nos explicar exatamente qual foi o tamanho da merda que fizeram. Você entendeu? Então, semana que vem estaremos aqui, professor, poder explicar ipsis literis, né, qual vai ser o efeito para o cidadão médio brasileiro, aquele que ainda tem uma condição ou teria uma condição de empreender, e qual o grau de crescimento desse cidadão aí no Brasil. Então o professor vai ter que explicar isso direitinho, viu, professor? Eu não sei. Quem vai pagar mais imposto é o povo e quem vai ficar maior é o Estado. Com certeza, com certeza. Agradecendo de verdade pela oportunidade, um abraço aí a todos os nossos espectadores da ConectV, o pessoal da Rede TV e das mídias sociais. Muito obrigado, Renatão, professor Jefferson. Semana que vem estaremos aqui com português ou sem português, viu? O português, diga-se de passagem, já mandei uma mensagem pro Jefferson, que é a última vez que a gente vai mandar uma advertência e a próxima nós vamos providenciar ou uma suspensão ou uma demissão por justa causa. O cara não trabalha, pô. Assim não dá. Eudes, é o seguinte, vai passar lá no Algarve esse programa lá em Portugal, porque também é transmitido para lá, e aí os teus amigos de lá tem que pegar no seu pé, mandar você trabalhar, ficar só passeando não dá. Jefferson, muito obrigado aí pelo apoio. Meu amigo Silvio, meu amigo Renato, muito bom a gente ter feito mais um X da Questão. Nossos amigos da ConectV, da Rede TV, muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Tchau!